Olá pessoal, dando continuidade ao nosso mini curso, né, de introdução ao Google Earth Engine e ao ERA 5. No caso aqui eu coloquei o ERA 5 Land, tá? Que são duas reanálises, só que uma é uma atualização da outra, vocês vão entender isso posteriormente no vídeo. O que é o ERA 5, pessoal? No geral, o ERA 5 Land nada mais é do que um conjunto de dados meteorológicos, tá, de alta qualidade e resolução espacial, que no caso ele oferece aí informações detalhadas sobre o clima e o meio ambiente em escala global, ou seja, dentro desse conjunto de dados de reanálise existem diversas variáveis como precipitação, temperatura, umidade do solo, dentre outros que são aí gerados através de modelos que disponibiliza esses dados aí meteorológico aí gratuitamente dentro do Google Frangin ou até mesmo dentro da plataforma deles para todo mundo que quiser ter acesso aí para fazer estudos voltados à distribuição de chuva, análise de temperatura e até mesmo de seca, tá? Mas de início vamos aqui surge uma pergunta, né? O que é o ERA 5 Land? É o primeiro ponto, dados confiáveis. O ERA 5 Land ele é produzido, pessoal, pelo Centro Europeu de Previsões do Tempo a médio prazo, tá? Ele é considerado uma fonte de dados meteorológicos de alta qualidade. Por que ele é considerado uma fonte de dados meteorológicos de alta qualidade? Dentro da evolução, tá, de todo esse conjunto, eles vêm aí captando dados, digamos, de certa forma, cada vez mais confiáveis. E com dados mais confiáveis, os modelos eles tendem a chegar mais próximo da realidade, tá? Cobertura global, ou seja, pessoal, esses dados, como eu já falei, eles estão aí disponíveis, né, para todo o globo, ou seja, você pode analisar em quesitos, como eu falei na aula passada, desde uma micro-região para um país, para um estado, para um continente ou para todo o planeta, né? Resolução aprimorada, o que é essa resolução, pessoal? A partir do momento que vocês entrarem no Google Earth Engine e começarem a trabalhar com esses bancos de dados, vocês vão ver que as imagens em si, os dados, eles estão disponíveis aí em pixel. O que é um pixel? É aquele quadradinho, tá? Quando vocês forem dar, digamos que um zoom na imagem, vai aparecer vários quadrados. Cada quadrado daquele é um pixel. E dentro daquele quadrado, pessoal, existe uma resolução. No caso do Era 5 Land é 9 km. Ou seja, aquele pixel quadrado ali ele cobre 9 km, tá? O que isso quer dizer? Que dentro do modelo em si, das estimativas do Era 5 Land, aquele pixel de 9 km ele vai ter um dado para toda aquela região estimada. E isso em si, no caso ele fez para um local, ele expandiu para todo o globo. O que muda do Era 5 normal para o Era 5 Land? O Era 5 normal, pessoal, que foi a primeira, digamos que, reanálise que de fato o pessoal começou a utilizar. Antes tinha um Era 5 inteirinho, tá? Agora falando um pouco mais da história do conjunto, vou ficar só do Era 5 para frente. O Era 5 ele tinha uma resolução de 31 km, pessoal. E vocês imaginam aí cada pixel daquele 31 km. O que isso quer dizer? Que abaixa a qualidade da estimativa. Ou seja, quer dizer que em 31 km vai chover X milímetros, ou então a temperatura média desses 31 km vai ser X. A gente sabe que aí quem já viu agrometeorologia, ou então entre outras disciplinas de voltado às condições meteorológicas, o microclima em si influencia muito de uma região para outra. Às vezes você vai medir a temperatura em um local aqui, se eu for andar 20, 30, 40, 50 metros, a temperatura ela pode ser diferente. Tudo isso influenciado pelo nosso microclima. Ou seja, como que eles tendem a trabalhar essa questão da resolução? Quanto menor a resolução, mais aprimorados esses dados vão ser. No caso, era 5 Land, que é a última reanálise, tem 9 km, que de certa forma já é bom, tá? Comparado aí a outros conjuntos de dados que chegam aí a quase que 98 km cada pixel, que aí vai, digamos que aumentar um pouco a nossa incerteza sobre a utilização desses dados ou não. Os dados meteorológicos de alta resolução, como eu já falei, aí que eu dividi em três partes, né? Parâmetros. Ele inclui, como eu já falei, uma gama de variáveis meteorológicas que vão desde temperatura, precipitação, umidade relativa, radiação solar, velocidade do vento. Uma coisa que eu acredito que vale ressaltar, principalmente quando a gente passar para a plataforma direta no Engine, é se atentar, pessoal, à unidade de medida de cada variável dessa, por conta que normalmente ela pode estar em quilômetros, em metros quadrados e assim sucessivamente. E dentro da análise que vocês forem fazer, é sempre importante trazer, por exemplo, precipitação para milímetros, temperaturas para grau, provavelmente vai estar em Kelvin, e assim sucessivamente, tá? Precisão, como eu já falei, esses dados são gerados por modelos climáticos avançados. O que é um modelo climático, pessoal? Resumidamente, tá? Eu não estou aqui para testar modelo nem validar nada. Mas o modelo nada mais é do que uma fórmula,
uma fórmula matemática que você insere ali os dados de entrada, ele vai meio que calcular tudo e vai estimar isso para o futuro ou para o passado, como, por exemplo, as projeções futuras. Como que funcionam essas questões de projeções futuras? São modelos climáticos que você insere aí os dados de entrada, que são o nosso baseline, dados passados, e a partir disso esse modelo ele calcula, ele estima, digamos que a precipitação futura. A mesma coisa é feito com digamos que os dados do nosso do Era 5 Land. Existem os dados de entrada que são captados aí via satélite, via as estações meteorológicas, que eles têm acesso. Eles juntam todos esses dados e estima aí as variáveis, no caso, né, precipitação, temperatura e dentre outros, para todo o globo. A utilização. Esses dados podem ser utilizados, pessoal, aí de diversas formas, permitindo aí diferentes tipos de análise, como eu já falei, que vão desde índice de seca, digamos que análise ambiental, recursos hídricos, hidrologia, agricultura, entre outras coisas, tá? Como que eu acesso e baixo esses dados, pessoal? Primeira coisa de tudo, download, pessoal. Eles têm, tá? A própria plataforma deles, do Era 5. Se vocês pesquisarem no Google, vai aparecer. Dentro dela, você pode selecionar aí todas as variáveis que tem interesse, o período, se vai ser diário, se vai ser horário, se vai ser mensal, se vai ser anual. Ou seja, eles já fazem esse filtro pronto para vocês. Isso dentro da plataforma. E como que vocês vão baixar? Existe digamos que, formato de dados que se chama NetCDF, que no caso é os dados que eles usam para disponibilizar essas variáveis meteorológicas dentro da própria plataforma. No caso aqui a gente vai avançar um pouco mais, que a gente não vai usar, tá, o site deles em si, a gente vai pegar tudo pelo Google Earth Engine, que de certa forma, pessoal, acredito eu, que é até mais fácil, você faz ali o comando, pega a banda, seleciona a variável, faz a transformação e já baixa esses dados aí em graus para temperatura, em milímetros para precipitação e assim sucessivamente. E também tem as APIs, como eu falei no vídeo passado, pessoal, que são aí, digamos, posso falar códigos, né? Código de usuário e senha que possibilita você utilizar esse banco de dados em diferentes aplicativos, como R, Python e entre outros. A estrutura dos arquivos, como eu já falei, que ele pode ser em NetCDF. Cada arquivo, pessoal, ele vai conter aí informações detalhadas, tá? Para uma unidade, para uma variável, para, digamos, com resolução espacial ou temporal. Como assim resolução espacial ou temporal? Por exemplo, se eu vou pegar, digamos que um ponto, digamos, aleatório no Brasil, peguei um ponto. Eu cliquei lá. Depois que a imagem aparecer, a gente vai ver que a gente vai pegar um pixel ou dois. Dentro desse pixel, pessoal, tem todas as informações, digamos que de 1950 a 2023, de todas as variáveis que você preferir. Eu sei o que, é que você vai fazer depois. Você vai selecionar a sua variável. Organização dos dados, pessoal. Os dados em si, eles são organizados, tá? Em função da variável, da data e da região, tá? E além disso, dentro do conjunto de dados deles, eles já fazem um filtro para mensal. Mensal acho que não vai ter anual, vai ter horário, vai ter diário e mensal. O mensal ele já facilita muito por conta que, por exemplo, dependendo da máquina que você for utilizar e depois que você tirar todos esses dados do Google Earth Engine para trabalhar isso na sua máquina, no seu computador, às vezes o banco de dados diário vai ter uma gama de dados um pouco maior e quando você já faz esse filtro mensal, ele já meio que filtra muita informação que você poderia, digamos, levar mais tempo para fazer. Ou seja, você já pega, trabalha esses dados mensais, mas também tudo vai depender do seu objetivo de estudo, claro, né? Se você vai avaliar algo diário, você vai trabalhar com os dados diários. Se for algo mais macro, você pode trabalhar com a, digamos, chuva. Vamos fazer a distribuição de chuva anual, mensal, vamos fazer a probabilidade, vamos estipular o índice de seca, SPI, SPI e assim sucessivamente. E a documentação, pessoal, que no caso é a mesma coisa lá do Google Earth Engine que eu falei, né? Existe sim um link também que ele vai te passar todas as informações, tá detalhada, taxa de erro, como que é feito essa modelagem, as variáveis que são utilizadas, os dados que são utilizados para esses modelos, tudo bem explicado, tá? Acontece muito que algumas pessoas não se atentam a ler, tá, aquele documento. Eu sempre recomendo ler aquele documento, porque você vai ficar a par de tudo, de como que foi feito. Porque não faz sentido eu pegar esses dados do Era 5 Land, baixar, fazer vários artigos, vários trabalhos,
sem saber digamos, o real banco de dados que eu estou utilizando. Qual a taxa de erro, qual a taxa de incerteza dessas estimativas. Tudo isso vai estar dentro desse documento, tá? Depois eu posso estar disponibilizando o link também para vocês. E aqui, pessoal, a gente já vai entrar numa parte mais de análise, tá? Como eu falei na aula passada, vai exigir um pouco ali de linguagem de programação, um olhar, digamos, mais analítico em função gráfica, visual também. Como aqui eu separei em três tópicos, né? Linguagem de programação, no caso aqui você pode utilizar aí Python, R e Google Engine para analisar esses dados ou até mesmo baixar, como eu já falei, com a utilização das APIs, né? As bibliotecas, pessoal, que no caso são esses conjuntos de dados, o ERA5, ERA5 e ERA5 Land, eles estão incorporados no Google Engine, tá? Então vai ter lá a banda deles com todos os dados disponíveis para você ir lá analisar, fazer toda a análise gráfica, fazer distribuição temporal, espacial de mapas, fazer para Mato Grosso, fazer para o Brasil, fazer para Tangará da Serra, dentro do seu objetivo. E as ferramentas gráficas, pessoal, que aí a partir do momento que você exporta, tá, todo esse conjunto de dados aí do Google Engine e traz para sua máquina, você tem aí outras ferramentas que vocês podem aprimorar ainda mais a sua análise, né? Ou seja, deixar, digamos, de fato seus gráficos, suas imagens ou até mesmo, digamos que a visibilidade do seu trabalho é um pouco aprimorada utilizando aí outros aplicativos, como no caso do RStudio, que tem aí, eu posso dizer aqui, pacotes como ggplot, entre outros pacotes, Python, que tem aí diversas bibliotecas que são, digamos que, objetivas só para, digamos que, formulação de gráficos ou então formulação de imagens, entre outros, que tudo vai, digamos que, engrandecer ainda mais seu trabalho utilizando essas diferentes ferramentas, tá? Exemplo de aplicação no Google Engine, no caso aqui eu acho que eu até meio que falei já para vocês um pouco, a análise climática, tá pessoal? Esse banco de dados aí de 1950 a 2023, eles vão te dar aí uma, digamos, com uma certa liberdade para você estudar tendências, possíveis tendências, tá? De aumento, de redução de precipitação, como que está a nossa distribuição mensal, tá chovendo mais em janeiro, tá chovendo menos em janeiro, ou então durante o ano, aplicar teste de tendência também, qual a tendência de chover mais em outubro de 2024, ou chover menos em 2025 e assim sucessivamente. Modelagem ambiental, agricultura e hidrologia, que aí já mais voltada à questão dos recursos hídricos, agricultura de precisão, quando você tem esses dados meteorológicos, por exemplo, influencia aí questão de principalmente data de semeadura. A gente sabe que aqui em Mato Grosso, aí nos últimos 2, 3 anos, a gente teve aí uma oscilação da nossa distribuição da chuva, principalmente nessa chegada da nossa estação chuvosa. Ano passado ela atrasou um pouco, teve alguns problemas em soja. Esse ano atrasou um pouco também, só que pelo que está aparecendo, está chovendo mais que o ano passado. Então você vai ter toda essa visão de análise de dados para você, digamos que, estudar e entender como que realmente funciona, para te dar uma melhor, digamos que, certeza na sua tomada de decisão, tá? Visualização dos dados, como eu já falei, vocês vão poder fazer em mapas climáticos, como nessa imagem aí, os dados eram assim que eles podem ser visualizados em mapas que mostram padrões especiais, onde que é mais quente, é na Europa, é na África, é no Brasil, gráficos de série temporal, tá? Você vai plotar aí, digamos que de 1950 a 2023 a chuva anual, a chuva mensal, quanto chove em janeiro, tá chovendo mais ou tá chovendo menos? Em 2002 choveu quanto em janeiro? Em 2023 choveu quanto em janeiro? E assim sucessivamente. E a visualização em 3D, tá pessoal? Que é algo que eu tô aprimorando ainda, não vou passar ainda para vocês nesse mini curso, mas talvez em uma próxima oportunidade a gente possa trabalhar com isso. É um pouco mais complexo, mas acredito que vale a pena um trabalho para você ter uma visualização mais ou menos como essa imagem, tá? Aqui limitações e considerações finais, tá? Resolução espacial, pessoal. Apesar da melhoria da resolução, né, como eu já falei, do Era 5 de 31 km cada pixel para Era 5 LAN de 9 km, ainda pode ser, né, insuficiente para algumas aplicações, ou seja, dependendo do objetivo do seu trabalho, ainda pode ser um fator limitante essa resolução dentro de, digamos que, do objetivo do seu estudo. Existem outras bandas, por exemplo, os chips mesmo, que eles, aqui o Era 5 Land, é 0,10 por 0,10, isso latitude e longitude, tá pessoal? Em grades, os chips é 0,05 por 0,05, aí vai reduzir ainda mais essa questão do pixel, né? Aí pode ser outra alternativa também, depois a gente pode fazer um mini curso trabalhando esse conjunto de dados. Incerteza, como eu falei, pessoal.
Como todo modelo, pessoal, o ERA 5 ele apresenta certeza, como eu recomendei lá anteriormente. Vai lá, lê todo aquele documento, vê como que foi feito, vê quais são as limitações, os dados que foram utilizados, tá? Para você ficar a par de tudo, para dentro de um estudo que você for fazer, se você for questionado sobre tal situação, você ter, digamos que, um conhecimento básico sobre o assunto para você responder da melhor forma, tá? E atualizações, o ERA 5 Land, pessoal, ele é atualizado aí quase que diariamente, tá? Dependendo da variável, aí, cerca de demora de 3 dias, outras até de um mês. Mas, por exemplo, agora em 2024 a gente está indo para dezembro. Provavelmente já tem setembro disponível, tá? Para você analisar como que foi toda essa questão de setembro. E também comparar, né? Vamos lá, pega uma estação meteorológica aí do IMET, da ANA. Não sei, compara com esses dados, já são trabalhos aí que vocês podem estar fazendo. Que, digamos, de certa forma, vão ajudar aí a comunidade, tanto acadêmica quanto no setor profissional, a entender e utilizar também esses bancos de dados, tá? Aqui a conclusão, o potencial transformador, tá, desse banco de dados, o ERA5 Land, ele apresenta aí, digamos que um avanço significativo, tá, na disponibilidade desses dados. Normalmente a gente que trabalha nessa parte mais de clima, dessas variáveis meteorológicas, um problema que a gente vinha, né, na verdade, enfrentando, era a questão dessa disponibilidade desses dados. Existiam estações meteorológicas, mas com muita falha, às vezes falha de meses, de anos, que de certa forma, se você for preencher esses dados, você vai estar modelando do mesmo jeito, então às vezes é bom pegar uns dados da reanálise que já está completo. Diversidade de aplicações, como eu falei, você pode aplicar esses conjuntos de dados, essas variáveis aí, dentro do objetivo do seu trabalho em várias, digamos que, áreas de ensino, tá? Desde a hidrologia até a agricultura de precisão. E oportunidades futuras, que no caso, acredito eu que é a evolução desse conjunto de dados, quem sabe aí reduzir um pouco mais essa resolução de 9 quilômetros e ampliar ainda mais a disponibilidade desses conteúdos, tá? Acho que no mais era isso que eu tinha para passar para vocês sobre um pouco do Era 5 Land. É, Posteriormente, acredito eu que eu vou gravar mais uma videoaula falando sobre esses documentos, tá? Que eu sempre frisei aqui com vocês, do Google Frangine lá, que tem todas as bandas, falando de unidade, como que funciona tudo, e do Era 5 também, para vocês ficarem a par do conjunto de dados que vocês vão estar utilizando, tá? Entender como que funciona essa questão de modelagem, como que é feito todo esse passo a passo, os dados que eles utilizam. Acredito que é de grande valia para o conhecimento de vocês e também para entender, né, de fato como que funciona, que eu acho que essa é o principal fator de estudo, tá?